Agradecer a presença da minha esposa, que está aqui comigo. Fui dormir tarde ontem, e ela, tu vai dar conta, vou dar conta. Esse capítulo 19 de Mateus, do versículo 1 ao 12, ele tem várias divisões. Ele vai falar sobre divórcio, vai falar sobre repudiar, ele vai falar sobre sexo, ele fala sobre sexualidade, ele vai falar sobre procriação, ele vai falar sobre o homem deixar o pai e mãe, isso chama-se propriedade de si mesmo, deixar o pai e mãe, propriedade de si mesmo. Então, esse capítulo 19 até o verso 12, ele vai estar falando sobre todos esses assuntos. Aí o comentarista aqui, o Claudionor de Andrade, o que ele está querendo propor para nós? A palavra sexo enfatiza que Deus criou apenas dois sexos. Nós vamos ter que conceituar isso. Quando terminar meu comentário, vocês vão ter que entender sobre a palavra sexo, enfatizar que Deus criou apenas dois sexos. E não confundir a palavra sexo com sexualidade. É igual homossexualidade e homossexualismo, são coisas totalmente diferentes. E nós vamos ter que falar um pouco sobre isso. E nós vamos elencar os objetivos da sexualidade humana. Não é o objetivo do sexo, é o objetivo da sexualidade. Porque até então a gente impregna muito sobre sexo e não falamos muito sobre sexualidade. E às vezes pensamos que as duas coisas são a mesma coisa. É igual eu querer falar de divórcio e de repudiar. É igual eu falar do conceito do divórcio na graça e o conceito rabino do divórcio. É totalmente diferente. Aí eu tenho que ler alguns textos que falam em Números e Deuteronômio para eu entender o que de fato é divórcio. Porque as pessoas, elas compreendem que divórcio é uma visão cristã, e na verdade divórcio não é uma visão cristã. Divórcio é uma visão do judaísmo, da lei. E dentro dessa lei existiam dois pensamentos, e havia um conceito judaico para isso dentro da lei de Moisés. E quando Jesus ele responde esta pergunta, ele está esclarecendo todo o assunto dentro da visão deles, não dentro da visão da graça. Até o pastor Marinaldo deu uma pincelada deste assunto. Aí ontem, como havia várias pessoas me ligando, mandando mensagens, perguntando a respeito, aí eu elaborei 5 estudos bíblicos na área, mas postei somente 2, falando. Eu mandei até para todos os pastores congregacionais, o PV, para orientar melhor sobre a escola bíblica dominical. Aí nós vamos também apontar as distorções da sexualidade. Então são esses assuntos que nós vamos ter que falar. Quando eu concluir o comentário, nós vamos ter que conceituar, elencar e apontar esses principais assuntos. Os irmãos já deu para entender mais ou menos o que nós vamos falar? Agora vamos começar nosso comentário, tá bom? Só para a gente dar uma pincelada. Lembrando que nenhum comentarista está acima do Claudionor de Andrade. Qualquer assunto que eu falar extra, eu estou só tentando cristalizar, porque a revista, naquele conteúdo pedagógico que tem aqui, já dá toda a orientação que a gente precisa. Eu não preciso conversar muito aqui não. O comentário é o suficiente para a gente compreender todas essas coisas. Vi que na nossa introdução, dá uma olhadinha na sua revista aí. Aí, o microfone está dando assim, é o cabo, né? Vê se encontra alguém para... Aí, meus irmãos, eu gosto de comentários com a participação de vocês, viu? Lembrando que a gente não é dono da razão, e nem do entendimento e nem da sabedoria. Lembrando que eu não sou Salomão que diz que nunca houve nem haverá. Então, igual a ele. Então, eu não sou dono da razão. Então, os irmãos podem comentar, pode participar, pode falar. E não se preocupa com o tempo não, que eu tenho uma dinâmica aqui certinho, tá bom? Aí, meus irmãos, vamos aqui
Legal, agora sim, se eu der mais, se tiver agora não vou deixar. Meus irmãos, nesta aula de hoje, nós veremos que a Bíblia ensina a descrever acerca da sexualidade, ela descreve. A Bíblia, ela opina a respeito, ou seja, ela dá uma opinião. Por que ela dá uma opinião? Me referindo aos autores, eles citam a respeito da sexualidade. Em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social. O sexo não é uma construção social. O que é uma construção social? É uma linha de raciocínio filosófico. O sexo não é isso. O sexo, ele não está ligado a... Quando eu falo sexo, eu estou me referindo macho e fêmea. Eu não estou me referindo à sexualidade. Eu não me refiro ao ato. Eu me refiro à classe. Ou então o sexo, ele não é classes. Ele só se torna classes ou classe quando eu defino macho, então uma classe masculina, feminino, classe, mulher, homem. Então aí que eu vou definir. Mas ele não entra nessa questão onde vai falar sobre uma construção da sociedade. Esta construção da sociedade, ela já foi criada desde o princípio. E Deus fez. Bora, me ajuda. E se você não me perguntar, eu pergunto para vocês. E Deus fez e fêmea. Deus fez isso. Então, esta é a construção. Esta é a construção social. Não é uma ideologia, que eu vou falar ainda o nome gênero, porque nós vamos falar lá na frente. Não é esse tipo de construção social, onde que a sociedade se tornou o criador. A sociedade não se tornou o criador. Observa que na Constituição Federal, no artigo 5º, se não falha a memória, de 1988, ela vai estar se referindo, principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, também no artigo 5º, vai estar falando sobre família, aí vai falar sobre comunidade, a sociedade, aí poder público. Então, primeiro é família. Então, a sociedade, ela só pode intervir, ela só pode intervir na família através do poder público. Quando esta família insere meios que vai afligir determinadas leis, decretos, regimentos democráticos dentro dessa Constituição Federal. Aí há uma diferença. Só que a nossa família, a base doutrinária dela é a Bíblia Sagrada. E nós somos regidos dentro da nossa Federação Brasileira por uma Constituinte. Só que a nossa base chama-se Bíblia Sagrada. Então nós não somos construídos por uma sociedade, nós somos inseridos nesta sociedade. Há uma diferença. Nós somos inseridos nessa sociedade, não construído pela sociedade. Então há uma diferença nisso aqui. Deus criou apenas dois sexos. Deus criou apenas dois sexos. Deus não criou duas sexualidades. Deus criou apenas dois sexos. Mas, pastor, e a diferença? Vou explicar para vocês. O homem, ele já tem em si o seu desejo, que é o homem pela mulher e a mulher pelo homem. Isso é o sexo, macho e fêmea. Agora, a sexualidade já é um outro parâmetro, que eu vou falar daqui a pouquinho. Deus criou apenas dois sexos, o masculino e o feminino. Além desta fronteira, só há pecado e abominação diante do Criador e Senhor de todas as coisas. Quer dizer, se houver
um outro tipo de raciocínio, ou de gênero, ou de opção, vamos dizer, opção sexual, aí está fora deste padrão e desta criação, está fora desse princípio. Então eu não preciso argumentar muito a respeito sobre a questão do sexo, porque é nítido o que eu sou. Se eu olhar para ti, eu vou saber quem você é. Se eu olhar para você, eu vou saber quem vocês são. Pronto. Eu não preciso de muitas definições. A imagem, a figura. Quando você olha no espelho, você vê o quê? Você vê o quê? Vocês parece que já sabem dessa. Você vê o reflexo do que apresenta ser. Você não se vê no espelho, viu? Tem gente que está pensando que está se vendo no espelho. Não está se vendo. Não está se vendo. Você pode ver suas mãos. Dificilmente você consegue ver os seus olhos, seu nariz, pescoço. Não dá para ver. Agora o reflexo, sim. Só que nós não somos um reflexo da sociedade. Nós somos luz. É diferente. Luz, não reflexo. Lembra disso? Somos luz, não reflexo. As pessoas, a sociedade, esse meio pecaminoso, eles querem transformar a gente em reflexo. E não somos reflexo, somos luz. Luz, há uma diferença. É por isso que eu não posso olhar para mim mesmo, só parte de mim olha para mim mesmo, porque eu sou, e não preciso ser aparentemente, eu sou semelhança se referindo à questão adâmica. Em Cristo, nova criatura, a semelhança se tornou novo. Então eu não sou um produto da sociedade, eu não sou um produto de venda. É por isso que nós vamos definir sobre prostituição, fornicação, adultério, homossexualismo ou homossexualidade. Nós vamos definir tudo isso. Definição de sexo. Olha aí embaixo, quero que vocês olhem na revista. Vamos aqui. O sexo pode ser definido de acordo com o dicionário como a conformação física. Conforme. Aí a gente precisava de 2 horas para a gente entrar só nesse assunto do conforme, conformidade, realidade, o que é apresentável, feito, original, forma. Vocês estão entendendo? Isso aqui tudo é no original. Forma, realidade, perfeição, identidade. Tudo isso vem dessa questão da conformação física. É aquilo que eu falei, eu estou vendo, eu olho para você, agora você para mim não é reflexo, para mim você é conformidade, é o que eu vejo, logo entendo, o que eu vejo, logo entendo, esse é o conceito da filosofia, o que eu vejo, logo entendo. Então, questão orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher. Distinguir o homem e a mulher, eu vejo. Aí às vezes a gente transforma a questão celular pela questão cultural. Aí há uma diferença. Eu não posso entrar muito, porque nós não temos muito tempo para aprofundar nisso. Mas, por exemplo, às vezes a mulher ela utiliza meios culturais e às vezes a gente não consegue identificar se é uma mulher ou se é um homem por meios culturais. Eu não vou citar aqui questão de costumes, porque não é a ideia do comentarista Cláudio Lourdes de Andrade. Então, um papel específico na reprodução é reproduzir. Só que nós não somos uma empresa Xerox. Nós não somos a empresa Xerox. Porque a empresa Xerox faz cópias e tem várias outras empresas. Nós não somos. Eu não sou sua cópia. Eu não posso te imitar, eu não posso querer ser você, sou eu. Só que dentro da questão do sexo, eu sou homem.
dentro da questão sexo, você é mulher. Agora, dentro da sexualidade, há prazeres, há reprodução, procriação. Aí começa, isso que está dentro da sexualidade, que há uma necessidade também para isso. O ser humano é identificado por seu sexo logo ao nascer. Nasceu, é homem, é mulher. Agora, com as nossos avanços, vamos dizer assim, antes mesmo de nascer já sabe. Olha, eu vou colocar o nome de Maria Júlia, está no YouTube, Maria Júlia, a Maria dos Salmos, está lá no YouTube. Então fizeram da sonografia dela, fizeram antes de nascer, já sabia o sexo dela, já, então pronto, fizeram um quartinho, arrumaram tudo e tudo para esperar, porque já sabia. E quando ela nasceu menina. Agora a questão da educação dela não foi de gênero, foi de classe. A sua classe é feminina, então eu vou te ensinar como menina. Aí há uma diferença nisso. Porque Deus criou o sexo. É porque eu quero entrar lá no assunto mais abrangente. Os anjos, desde que foram criados, continuam como o número de seus contingentes. Aí ele vai dizer: eles não se reproduzem sexualmente. A sexualidade ela está ligada também à reprodução. Há outros meios científicos para isso, mas o natural é a afeição natural sexual. É por isso que não é errado a moça olhar para o rapaz, meu rapaz para a moça. Não é errado a minha menina, Ludmila Manuela linda. Ei, meu Deus. Não é errado depois o rapaz bater na minha porta. Também não é errado eu sentar com ele e falar assim: peraí, bora conversar. Nesse momento tu está casando com ela, mas se tu infringir qualquer uma das leis do nosso país em relação a ela, e qualquer requisito que está aqui, aí tu casou foi comigo, aí tu vai casar é comigo, ela sempre vai ser minha filha, ou então vai casar é comigo. Qualquer situação, quem vai bater na sua porta sou eu. Vixe, valente esse pastor. Não, é bíblico, vai casar é comigo também. É eu que estou entregando a menina, não é? Então casa é comigo também, eu vou saber direitinho. Então vocês ficam espertos, ela não está no ponto ainda não. Pode marcar de mão, eu estou avisando logo. Deus criou os anjos dessa forma. No entanto, o ser humano propaga-se através da junção sexual. Ele propaga-se através disso. Só que tem um tempo certo para cada coisa. Logo, através de um só casal, Adão e Eva, vieram a existir todas as nações. Todas as nações. Vocês sabiam que nós somos irmãos em Adão? Se você pegar a sua árvore genealógica, vai descobrir que nós somos parentes. E não é do macaco, não tem nada a ver. É eu e você e eu, nós somos parentes. Vieram a existir todas as nações. Línguas, essas línguas vieram posteriormente, lá na questão da Torre de Babel, há muitos anos. E povos que hoje conhecemos. Aí essa questão das cores, eu não vou entrar muito nessa área, porque nós já tivemos um comentário a respeito da questão da raça, mas se você for observar, são questão de, começa nesse princípio cultural de etnias. Então vai se modificando as cores. E eu falo mais a cor da pele. Qual é a cor do seu sangue? É azul, é amarelo, é verde? Qual é a cor do seu sangue? Que cor? Tem gente meio verdinho. Você olha para ele, é verdinho, a cor do sangue é vermelho. Tem uns que é amarelo e a cor do sangue é também vermelho. Não entendo esse negócio. Tem uns que é mais moreninho, mais queimadinho, aí é vermelho também. Então não há diferença.
Não há diferença nenhuma. Entendeu? Não há diferença. Cor da pele, se você é alto, calvo, magro, se alguém acha uma beleza exterior em você, se não há. E eu quero saber se o sangue é a mesma cor. Se ele for vermelho, então não há diferença. É muito simples definir a questão da raça. Muito fácil. Eu não vou entrar na questão do termo Adão avermelhado, e Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e etc. Eu não vou entrar nesse quesito aí, porque a gente aprofundou muito lá. O sexo foi criado por Deus, não é invencionice humana. Deus criou o sexo, macho e fêmea, quando desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, torna-se fonte de bênção ao esposo e à esposa. Se tornam fonte de bênção quando de acordo com as ordenanças divinas. Quando nós falamos aqui sobre os dois sexos, ao criar o ser humano, o Senhor os fez macho e fêmea, e sequentemente os dois sexos, masculino e feminino. Ainda alguém exteriormente transmute-se, alguém pode querer mudar isso, mas não consegue mudar na questão da genética humana. Pode tentar até uma questão cultural, até uma questão de orientação sexual, educacional, política na escola, mas na hora do nascer desfaz todos os princípios, abre aspas, educacionais, fecha aspas, totalmente diferente disso aí. Bem aqui, nós vamos ver em Malaquias 2, o verso 14, presta atenção aqui, agora nós vamos entrar mais aprofundado aqui. Em Malaquias 2, 14, o casamento ainda é visto como um contrato. Antes de eu aprofundar nesse assunto, eu não estou falando coisa nova aqui não, viu? Tem gente que fala, rapaz, eu nunca ouvi falar, é porque você não pesquisou e não se aprofundou. Mas não é coisa nova nisso aqui. Teve um aluno falando, pastor, por isso que é bom te ouvir, porque tu fala coisas novas. Não. Não é coisas novas, nós não tivemos a oportunidade de ouvir isto, porque não fui eu que escrevi isto. Eu só estou interpretando o que alguém já falou antes de mim. Então, eu não estou acima da escrita. É isso que é interessante, eu estou acima da escrita. É igual eu não estou acima do louvor, eu não estou acima da pregação, nada. Eu sou só um servente, só sou um mordomo daquilo que estou falando. A escrita sempre vai estar acima de mim, sempre acima. Então, quando nós falamos sobre divórcio, por exemplo, aí a gente cria assim muitas imaginações, porque o texto de Mateus 19 vai falar sobre quando a mulher é repudiada e ela vai ter com o outro, eu estou falando a linguagem popular, ela comete adultério e ele também comete adultério. Só que não está falando do divórcio, está falando do repudiar. Há uma diferença no repudiar e há uma diferença no divórcio. A lei, ela permitia, você pode observar diversos textos, como Deuteronômio 22, o verso 20 e 21, número 5, o verso 11 ao 31, você vai observar que quando o homem ele casava com a mulher, aí tinha dois raciocínios. Tinha um raciocínio que era do Samai, que era os costumes e a orientação educacional dos rabinos, que tinha na época de Jesus, que era o Samai. Os Samai diziam que a razão para o divórcio era só questão da moralidade. Uma mulher que não se vestia não era só questão do adultério, questão da moralidade. A mulher se vestia de forma indecente, ele poderia repudiar a mulher. Não precisava nem ter cometido adultérios. O problema é que a gente se liga a esse texto, só a esse do capítulo 20. A gente não liga a história judaica e a Números, a Deuteronômio. A gente fecha o nosso conhecimento e ignora.
e traz a religião para dentro do texto, e a religião cega. Você não consegue ver um palmo além do nariz, a religião. É por isso que eu falo, não somos religiosos e não somos judeus. E a Bíblia não fala para você orar pelo judaísmo, orar por Israel. Orar por Israel não é ao judaísmo, orar para Israel. Israel, se referindo às promessas, se referindo ao nosso povo, a essa linhagem, não é pelo judaísmo. O judaísmo, igual fala o pastor Magnaldo, ele era matar através da lei de Moisés e dos seus rudimentos. Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão aí. Então é um contrato, é uma aliança que a pessoa faria, e esta aliança poderia ser rompida, segundo aqui Deuteronômio 22, o verso 20 e 21. Então a questão dos rabinos, no entendimento de Shammai, a razão para o divórcio era a imoralidade, e entre a imoralidade estava o adultério, quando a mulher tinha, ou o homem tinha, não era só a mulher, era ambos, tinham relações extraconjugais, fora do seu convívio marital. Aí essa pessoa poderia ser até apedrejada. Isso era o adultério. Aí Iule, no hebraico, está mais nessa expressão, qualquer desagrado, só que isso era mais aplicável à mulher. Se a mulher desagradou, era motivo de repudiar. Aí Jesus entra e eles fazem a pergunta, e Jesus concorda com eles, só que fala o seguinte: qualquer um que repudiar a sua mulher, repudiar, sabe o que é repudiar? Repudiar é afastar, porque eles deveriam, cometeu, não quer mais a mulher, aí vai lá para Malaquias, vai para Números, você deveria lavrar um documento e dizer que aquela mulher não é mais tua, e ela não podia voltar e reconciliar com o homem, não podia reconciliar, voltar a casar novamente, porque se ela tivesse relacionamento com outro homem, é por isso que no judaísmo tinha mulheres que o homem repudiava e elas não casavam com ninguém, ficava esperando, quem sabe o homem voltava, volta para casa. Mas se ela tivesse atos sexuais com outro homem, não poderia retornar, e a gente pensa que é divórcio. Aí a gente cria um jugo tão severo nesse assunto, que tem pessoas que têm vontade de ser pastor, teve um relacionamento, não deu certo, divorciou, e tem alguém pregando, dizendo que ele não pode mais servir o ministério por falta de interpretação textual. Vocês entenderam? Então, repudiar, há uma diferença. E o judaísmo, no judaísmo, segundo Deuteronômio 22, 20, 21, número 5, Malaquias 2,14, podiam casar novamente. Agora, a problemática aqui é que no capítulo 19 de Mateus, eles estão se referindo a repudiar. E a gente cria o sistema. Então o homem, ele tem que dar a carta para a esposa. Isso aqui, quem era mesmo prejudicado era a classe feminina, de forma direta. Observe que quando aquela mulher foi pega no próprio ato, adulterando, o texto diz, ela foi pega no próprio ato. Por que próprio? Era dela, veio dela, adulterando. E ela, só que esse ato de adultério a pessoa não comete em si mesmo. Isso pode cometer fornicação, mas adultério tem que ter um outro parceiro com a mesma condição conjugal, a mesma condição, também tem que ser casado para dizer que é um adultério para ele. Mas só ela foi levada em praça, só ela foi levada. Então o judaísmo era muito severo nessa questão da lei. E quando Jesus pegou e falou assim, aquele que não tenha, na expressão mais popular, aquele que não tenha cometido pecados, isso ele está se referindo do dia da purificação até aquele dia.
Não é antes, é até aquele dia da purificação que tinha, que a pessoa levava a oferta. Aquele que não tenha cometido pecado, daquele dia até aqui, não é a vida toda, daquele dia até aqui, seja o primeiro a tirar pedras. E saíram do mais velho, do maior até o menor. Saíram todos. O negócio é sério, né? Bem aqui, ó. Objetivo da sexualidade humana, ó, para orar. O sexo foi criado por Deus, tendo em vista 3 objetivos. Procriação, fala. Meu Deus, ficou muito demais. Misericórdia. Vocês querem comer pamonha, né? Sabe o que eu falei aqui? Procriação. Aí a outra é união conjugal. E a glória divina. Eu vou falar um assunto aqui rapidinho, eu não vou me aprofundar nesse negócio não, porque mexe com muita estrutura de familiar. Deixará quem? O homem. Peraí, quem é que vai ter que deixar? Quem? O homem. Ele vai deixar quem? E vai fazer o quê? E os dois serão uma só carne. Então, na medida que as pessoas estão se casando, ou se casam, eles estão fazendo uma aliança, e a partir dali está nascendo uma nova árvore genealógica, uma nova árvore. Só que aí ele tem a ramificação daquela árvore, ele faz parte do topo daquele primeiro homem. Aí o que se entende nesse texto também é que quando falar deixará o homem, seu pai e sua mãe, é deixar mesmo, viu? É cuidar da sua vida. É pesado isso aqui, mas isso aqui. Lá em Abraão, Deus fala assim: Abraão, deixa o teu pai e a tua mãe, deixar tudo mesmo e seguir. É por isso que o pai cumpre em certo tempo o papel educacional para os filhos. Ontem mesmo eu estava conversando com os meninos lá em casa. Eu falei assim: olha, eu não vou fazer uma casona muito grande não, porque eu vou levantar vocês para cima aí, jogo, e depois soltar para ver se vocês não podem voar. Só que eu vou deixar o quartinho ali, o netinho, os vizinhos e tal, aquela coisa de voo, né? Tudo padrão. Tudo só aquilo ali que eu vou fazer ali, a mesa vai ser maior, porque aí a mesa era só para nós, aí vai ter o neto, tem que botar na cabeceira. Quem não gosta de olhar o netinho correndo? Todo mundo gosta, mas só que tem que ter a expressão de deixa o pai e mãe, vai seguir a tua vida. Tem que seguir a vida, porque este é o segmento racional do homem. É pesado esse negócio aqui, não vou nem me aprofundar muito nesse negócio,